Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o combate à intolerância religiosa e os limites da aplicação de benefícios penais em crimes de discriminação. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça tem reforçado o entendimento de que condutas discriminatórias, inclusive aquelas motivadas por religião, exigem uma resposta penal adequada em linha com a Constituição Federal e com compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Esse posicionamento também dialoga com a necessidade de proteger grupos vulneráveis e de promover uma sociedade mais plural, livre de preconceitos. E para entender melhor esses pontos e discutir os desafios jurídicos e sociais envolvidos nesse tema, eu converso agora com o advogado criminalista Matheus Trindade. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia, doutor Matheus. Muito obrigado, Tiago. Doutor Matheus, começa explicando então aí para quem nos acompanha como que o ordenamento jurídico brasileiro trata os crimes de intolerância religiosa? Ele trata como uma questão de discriminação e preconceito. Ele visa proteger, em um primeiro momento, o âmbito da dignidade da pessoa humana e até mesmo os fundamentos da nossa própria Constituição, que lá no preâmbulo já constam, de todo o desenvolvimento dessa proteção das liberdades, em especial a liberdade de crença. E quando nós vamos depois para a esfera infraconstitucional, nós temos alguns crimes que abarcam essa questão de proteção, como a perturbação ao culto religioso, lá no artigo 208, a perturbação e o ultraje. Nós temos agora, mais recentemente, a alteração do artigo 140, que lá no parágrafo 3º, ele trata também da questão da proteção religiosa e, mais especificamente, a Lei 7.716 de 89, que no artigo 20 já prevê o racismo religioso. Então, comparando essa discriminação, né, que veio por uma ordem constitucional de criminalização, como a conduta de racismo. Ok. E de que forma a legislação equipara a discriminação religiosa a esse crime de racismo? Ela vem, Tiago, especialmente porque a Constituição, lá no artigo 5º, no inciso 42, ela já dá um comando expresso de criminalização do racismo. E o Supremo Tribunal Federal, quando enfrentou essa questão, ele ampliou o racismo dizendo, olha, é uma questão político-social. E isso acabou dando importância porque logo 3 meses depois foi promulgada a Lei 7.716 de 89, onde ela institui no artigo 20, como eu tinha antes comentado, a discriminação religiosa, o racismo religioso. É o termo bem específico a partir da Lei 14.532 de 2023, onde ela coloca, quando vai punir a questão do racismo e a injúria racial, prevê o direito de suspensão quando praticado, então, por atividade esportiva, ele coloca ali expressamente o termo no seu preâmbulo racismo religioso, ou seja, nós já temos em 89 a criminalização, a equiparação ao racismo, e com a Lei 14.532 não deixa mais dúvidas, principalmente pelo seu preâmbulo. E qual que é a importância de uma resposta penal mais rigorosa em casos de preconceito e discriminação? Nós hoje temos uma polarização muito forte no país. Esse é o primeiro contexto que a gente precisa analisar. Quando a gente tem uma resposta penal mais rigorosa, nós temos um abarcamento da prevenção geral, o qual diz para a sociedade que a partir deste momento haverá punição mais rigorosa para os intolerantes. Assim a gente consegue ter cuidado com a pluralidade que é cada vez mais forte no nosso país, ela faz parte da raiz da nossa ancestralidade do Brasil. E, em especial, a gente também precisa, ao meu ver, a gente ter uma alteração de foco. Eu acho muito importante a resposta penal, principalmente no aspecto da prevenção geral, para coibir os extremos que nós vemos hoje na nossa sociedade, mas, sobretudo, a gente vai precisar também ter políticas públicas que acompanhem, porque senão a gente vai gerar uma hipercriminalização. E a hipercriminalização, nós já estamos vendo no país que ela é insuficiente para coibir a prática. Então, é importante para que as pessoas saibam que toda intolerância religiosa será punida e será punida de uma forma exemplar, mas ao mesmo tempo nós temos que tomar cuidado para não usar o direito penal como primeira ratio, como a primeira forma de solução de conflitos, lembrando que a gente precisa, em um primeiro momento, da educação como uma forma de combate, de fato, às intolerâncias. O que são aí os mecanismos despenalizadores e em quais situações eles costumam ser aplicados?
Nós temos os benefícios despenalizadores mais clássicos, né, que é a composição civil dos danos, a transação penal e a suspensão condicional do processo, que eles são lá da Lei 9.099 de 95, que eles tentam fazer com que o processo ele não tenha andamento, que a pessoa tenha a possibilidade de reconhecer, né, o seu erro e, ao mesmo tempo, não ter, de fato, um processo criminal em andamento. Qual é a grande questão? A composição civil dos danos, por exemplo, ela é uma composição onde se paga uma indenização entre autor e vítima, se faz um acordo e ali se extingue a punibilidade de uma ação penal privada ou pública condicionada. Nós temos a transação penal, que geralmente é entre o Ministério Público e o autor do fato, onde se coloca pena restritiva de direito ou multa e não deixa registro de antecedentes. A suspensão condicional do processo, também chamada de sursis processuais, onde o processo ele vai ficar suspenso por de 2 a 4 anos para crimes com a pena mínima inferior ou igual a 1 ano. E aí, se cumpridas todas as condições que forem estabelecidas, é extinta a punibilidade. E mais recentemente, a partir do pacote anticrime, nós tivemos a inserção do acordo de não persecução criminal, que é o 28A do Código de Processo Penal, que ele exige que seja um crime cometido sem violência ou grave ameaça, e que a pena mínima seja igual ou inferior a 4 anos para que possa ser celebrado, desde que o investigado confesse o crime, e aqui a gente tem uma discussão sobre o momento da confissão ainda a jurisprudência está sendo construída nesse sentido, e que ele repare o dano ou se não houver possibilidade de fazê-lo, e assim se evita a denúncia. Então esses são os 4 principais mecanismos penalizadores que nós temos hoje no nosso país. E por que há restrições à aplicação desses mecanismos em crimes de natureza discriminatória, doutor? Especialmente, Tiago, porque, como eu havia dito antes, né, a nossa Constituição Federal, ela coloca como uma questão basilar o respeito à atividade religiosa, porque alça essa questão a um cumprimento da dignidade da pessoa humana. Diante deste contexto, nós temos hoje, a intolerância religiosa, em especial quando ela entra no artigo 20, ela é um crime hediondo. Por si só, já sairia do âmbito da aplicação dos 3 primeiros benefícios que eu havia comentado: composição civil dos danos, transação penal e suspensão condicional do processo. Especificamente quanto ao acordo de não persecução, o STJ recentemente enfrentou essa temática, né, ali em 2024, e ressaltou, olha, o Brasil ele tem um compromisso internacional por pactos que ele vai coibir as intolerâncias, ele vai gerar essa proteção. E, especificamente, quanto à questão de intolerância religiosa, se vem entendendo tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal, que essa questão dos acordos, elas seriam insuficientes para a reprovação do crime, porque isso é uma questão basilar da nossa República, do nosso Estado de Direito. Então, nesse sentido, se tem a interpretação de que é insuficiente qualquer medida despenalizadora para uma pessoa que cometa esse tipo de intolerância. Então, o processo segue em relação a essas pessoas. E como que o judiciário tem evoluído aí na proteção desses grupos vulneráveis diante de discursos de ódio, doutor Matheus? Hoje, eu creio que os principais pontos, além dessa construção antes que nós falamos, da questão de retirar benefícios penalizadores, fazer com que os intolerantes sejam obrigados a responder de fato um processo criminal, que nós sabemos que o processo por si só ele já é uma sanção, geralmente pessoas que não estão acostumadas a viver nesse âmbito criminal. Um processo criminal ele vai tirar o sono dessa pessoa, ele vai trazer uma preocupação. O processo penal em si ele já é uma punição. Então, quando nós afastamos benefícios penalizadores, nós já temos essa punição antecipada, digamos assim, em caráter psicológico. Mas, sobretudo, o que vale aqui ressaltar para nós é a ADO 26, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que na questão de proteção de grupos vulneráveis alçou a homofobia, transfobia, também ao crime de racismo. E por que essa evolução está sendo tão importante, Tiago? Porque o nosso legislativo, até pela sua natureza, ele trata muito só de pautas políticas e avaliam muito o peso político de suas decisões. Então, por muitas vezes, ele acaba se omitindo da proteção desses grupos vulneráveis, fazendo com que o judiciário entre em uma posição que hoje é criticada como extremamente ativista, mas exatamente para poder proteger esses grupos, porque a Constituição ordena a proteção aos grupos vulneráveis. E como o nosso legislativo ainda está em discussões de cunho político, de avaliação do custo político da proteção dessas pessoas, acaba
o judiciário ter que fazer essa proteção, e a ADO 26 do Supremo, para mim, é o melhor exemplo, quando equipara a homofobia, transfobia ao crime de racismo, onde vai gerar as mesmas questões que nós temos aqui no aspecto religioso, que é a nossa pauta central. Quais são? Se torna um crime imprescritível, inafiançável e não vai ser aplicável toda essa gama de acordos que a gente havia comentado aqui. Esse, para mim, é a maior evolução recente que nós temos de proteção dos grupos vulneráveis, principalmente em uma sociedade de polarização de extremo discurso de ódio. E quais são aí os limites entre a liberdade de expressão e práticas discriminatórias? Essa é uma questão, Tiago, que acaba sendo muito delicada de a gente poder comentar, e em especial é o que se trata muito dentro da academia. Olha, geralmente a gente vai acabar deixando hoje, né, por não ter critérios objetivos definidos em lei, essa avaliação, né, depois que o discurso é feito. Isso, em especial na área criminal, ela acaba sendo extremamente delicado. Mas nós temos um recorte muito importante do Supremo Tribunal Federal, que é reproduzido pelo Superior Tribunal de Justiça, onde ele vai avaliar essa questão sobre 3 aspectos. Sobre um aspecto, em um primeiro momento, cognitivo, onde a gente vai observar esse aspecto cognitivo. Se aquela pessoa, no seu discurso, ela atesta a desigualdade entre grupos diferentes, de religiões diferentes. E depois a gente vai ter uma avaliação valorativa, se esta pessoa que está fazendo esse discurso, ela afirma a superioridade de um grupo, de uma crença, em cima de outra crença. Até aqui, nós ainda não temos a configuração do crime, principalmente do artigo 20. Depois, nós temos a cognitiva, a valorativa e, por fim, a finalística. A finalística é onde a gente vai poder definir o que é liberdade de expressão e o que é intolerância religiosa. E no que a gente vai conseguir avaliar isso? Este discurso finalístico, ele acaba querendo suprimir, coibir a atividade religiosa daquele outro grupo ou não. Se não há este último elemento, nós não temos um discurso de ódio. Agora, se há uma questão, por exemplo, uma incitação para que fiéis da religião da pessoa que está falando vá até lá e impeça uma celebração, um culto, um momento religioso, ou passe a discriminar essas pessoas na rua, atacar essas pessoas na rua, incitando violência, aqui nós temos práticas discriminatórias muito bem definidas. E de que maneira o direito pode, então, contribuir para a construção de uma sociedade mais plural e inclusiva? Eu creio, Tiago, que principalmente o direito ele tem esse papel agora de poder dar as decisões, publicizar essas decisões, mas, sobretudo, eu creio muito que o direito ele vai ter que andar muito com as políticas públicas. Se nós pegássemos essas decisões, as matrizes dela, pudéssemos traduzir e, por exemplo, ensinar isso nas escolas, fazer movimentos de palestras nas escolas, conscientizando as pessoas, porque, como eu havia dito no início da entrevista, nós temos no Brasil um hábito da hipercriminalização, de achar que tudo se resolve com base em altas penas. Mas nós temos que lembrar que, para o intolerante de hoje, as penas talvez possam ser suficientes, mas nós temos que agir principalmente na raiz, cuidando as pessoas que vão crescer, as crianças, os adolescentes, para que eles não se tornem intolerantes. Então, eu creio que o direito ele pode contribuir, sim, desde que nós criamos esse entendimento de que, para os intolerantes de hoje, a resposta vai ser dentro do direito de fato, mas para a construção mais plural de uma sociedade, não é o direito punitivo que vai resolver isso, mas sim um direito ensinado a crianças e adolescentes através de políticas públicas, onde eles possam entender a necessidade de respeitar o credo das outras pessoas, respeitar as diferenças e saber ter a consciência, através de uma prevenção geral, que pessoas intolerantes podem acabar sendo punidas e punidas de forma exemplar. E para a gente finalizar, como que as decisões judiciais podem influenciar aí comportamentos sociais e prevenir novas práticas discriminatórias? Eu creio que as decisões judiciais elas precisam principalmente nos oferecer balizas concretas hoje, para que a gente possa definir de fato e publicizar essas decisões judiciais, para que nós tenhamos de fato balizas, como eu havia comentado na resposta anterior. Nós temos pessoas hoje intolerantes e que realmente vão necessitar talvez do peso de uma pena
para entender que aquela atitude não é adequada. Mas nós precisamos oferecer balizas e balizas concretas para que as pessoas, no seu discurso, em especial quando a gente trata do discurso religioso, onde nós temos credos que são universalistas, que pregam em especial que aquela crença deveria ser pregada a todas as pessoas, não há ali uma imposição de que as pessoas, a partir do momento da pregação, passam a crer naquela linha religiosa, mas que ela deve ser pregada a todas. E principalmente nesse tipo de questões como o cristianismo, nós temos esta questão. Nós precisamos ter, através das decisões judiciais hoje, de casos que estão sendo julgados, balizas mais definitivas sobre os limites. Eu acredito que isso e as punições vindo de forma exemplar, como o Superior Tribunal de Justiça fez, quando diz que não cabe o acordo de não persecução, ou seja, que a pessoa de fato vai responder por aquele delito que ela venha a cometer daquela intolerância, isso vai ser o que vai poder influenciar os comportamentos sociais. Dr. Matheus Trindade, muito obrigado por mais essa participação aqui no STJ no seu dia e pelos esclarecimentos prestados aos nossos ouvintes. Muito obrigado, Thiago. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.